Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa para o aluno do 10º ano, mas qualquer um também pode assistir. Acredito que estás a praticar aquilo que é um bocado da nossa tarefa. Se estiveres num lugar onde há muita gente, faz distanciamento, usa máscara, faça a tua proteção, colabore para a saúde própria e a saúde do outro. Na outra aula, a gente trabalhou aqui um conteúdo de variedades. Continuamos a trabalhar esse mesmo conteúdo, mas só que agora vamos focar um pouco na língua gramatical. Na diferenciação do português falado no território brasileiro em relação ao português falado no território português, demos conta que a formulação de algumas palavras ou então de algumas frases traz no seu interior alguma estrutura. Por exemplo, a colocação de pronomes ou então o uso de alguns verbos que deves estar aí a perguntar. Mas isso é o quê? Já, vamos ver isto. Interrompemos um pouco para trabalhar aquilo que são as variedades, para poderes acompanhar algumas linhas de colocações ali dos pronomes. Temos agora os pronomes, que é um conteúdo que já trabalhaste variedíssimas vezes, trabalhamos no ano passado, mas nunca é demais relembrar. O que é que se quer com o final desta aula? Que tu relembres, relembres os pronomes pessoais. Conhecer os pronomes átomos, o que foi conteúdo e uma das diferenciações para a distinção da língua portuguesa falada no território português e no território brasileiro. E também, esta agora já é um pouco mais nova para ti, é saber as posições que tomam junto do verbo. Numa das frases do falante brasileiro, tudo acontece antes do verbo. Todo o pronome é colocado antes do verbo. Ou então há lá outras substituições. Vamos ver, ou então relembrar, o primeiro objetivo desta aula, relembrar os pronomes pessoais. Pronomes é toda a palavra, ou então são todas as palavras que substituem um nome, mas algumas têm uma função muito específica. Temos os pronomes com a função sujeito, na primeira, segunda e terceira pessoas do singular, o eu, que é a primeira pessoa, o tu, o ele, o ela, e não te esqueças das outras pessoas gramaticais que apareceram atualmente. E depois temos para o plural, o nós, vós, eles, elas. Atenção ao vós, que está um pouco mais para o uso da realização linguística litúrgica e muito pouco se utiliza. Depois nós temos os pronomes com a função do complemento direto. O me, indicando a primeira pessoa, o te, a segunda pessoa do singular, o, a, o para masculino, a para feminino, e ao lado nós temos o se, ok? A terceira pessoa do singular. Depois nós temos as pessoas do plural. O nos, atenção à pronunciação do nós e nos, vós e vos. Aqui, esses pronomes tomam outra linha de pronúncia. Nos, vos, os, as, se. Eu já tinha falado, já tinha chamado a atenção outras vezes, à presença desse pronome se. É igual para o singular, é igual para o plural. Como é que se sabe que se trata da terceira pessoa do singular ou se trata da terceira pessoa do plural? É no conteúdo. Nada tem valor se não estiver dentro do conteúdo. Então é no conteúdo é que tu vais dar conta e vais dizer se se trata do singular, terceira pessoa, ou se se trata do plural, terceira pessoa. Dentro do conteúdo, ok? Depois nós temos os pronomes complemento indireto. Dentro desse complemento indireto tens com preposições e sem preposições. Por isso, repara outra vez, o me que está no complemento direto, mas aparece outra vez o me no complemento indireto sem preposição, repicando dentro do conteúdo. Assim como tens o te, já aparece o lhe,
o nos, vos, o lhes. Aqui, no indireto, com preposição, temos o mim, ti. Atenção, agora é ti, mas antes é te. Aquilo que nós vimos na pronúncia das vogais na variante portuguesa, quase que não se ouve. E por isso aqui tens que ter essa pronúncia. O ela, ele e o si. Se e o si. Depois nós temos nós, outra vez, reparem a pronúncia, vós, eles, elas, si. Então o que é que tens aqui? Um quadro, ou então a linha de uso dos pronomes pessoais com funções específicas. Recapitulando, só no conteúdo, só no contexto, é que tu vais dizer que tal pronome tem sujeito disto ou daquilo. É dentro do conteúdo, que pode ser escrito ou pode ser oral, mas já sabemos algumas especificidades do oral. É só lembrar aquela ligação que dizemos com o texto, o menino a falar ou então a realização da língua dentro desse território. Relembrando isto tudo, vamos agora para aquilo que é o novo. Pode ser novo, pode também não ser. Porque normalmente a língua portuguesa tem essa linha de voltar a trabalhar o mesmo conteúdo, só que agora temos aqui o que nós chamamos de pronomes pessoais átonos. Okay? Os pronomes que tens aqui o uma, o te, o se, o ou os, de acordo com o número, as, ok? Género e número. Aqui também tens o singular ou plural, nos e vos. Esses são os que nós chamamos de pronomes pessoais átonos. E existem 3 posições que podem tomar. Uma posição índice, em, ok? O é aqui é fechado, índice. E tens um exemplo. Vende-me um caderno, por favor. Então a posição 1, a posição enclítica, é aquela que diz-nos que, regra geral, exceto algumas situações, onde o pronome tem que estar depois do verbo. Okay? Mas há algumas situações que nós vamos já ver. Essa regra é mais observável, ou então das conta disto com maior ênfase, nas frases simples, na forma afirmativa. Temos uma outra posição, que é a colocação do pronome antes do verbo. E essa posição é chamada de próclise. É aquilo que acontece no território brasileiro. O pronome antecipa sempre o verbo. Tens aqui um exemplo. Ninguém te avisou que eu vinha? Repara que há aqui uma pergunta, mas inicia-se com uma linha de negação. Ninguém te avisou que eu vinha? E uma terceira posição, que é a posição que fica intermédia, que nós chamamos de mesóclise. Essa posição, ela é utilizada, repara que a posição, ok? É utilizada mais para a frente, já vais ver qual é que é a linha do verbo, qual é que é o tempo e o modo do verbo, para dar conta disto. Recapitulando, os pronomes átonos me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. Sempre dentro do contexto, sempre dentro da frase. Especificamente, falamos um pouco daquilo que é a posição enclise. Regra geral, já tinha dito, aparece nas frases simples e na forma afirmativa. Repara o exemplo, ou então os exemplos. Mostraste-lhe o resultado do teste? Há lá uma pergunta, mas essa pergunta começa-se com o verbo. Mostraste-lhe. Então, observa esse pronome e a posição que toma na frase. Regra, estrutura frásica correta. Vou mostrá-lo depois. Vou mostrar-lhe depois. Aqui qualquer coisa que tu já sabes, que é a regra da pronominalização.
algumas consoantes caem, saem e dão lugar ao ele, ok? Aqui é mostrar o, ok? Resultado do texto. E por isso há essa queda da parte final daquele verbo e posição do ele à frente, logo de seguida com o pronome. 1.2 dessa mesma linha de posição do pronome. Obrigatório com o infinitivo regido da preposição simples a. Começou a contar-nos o sucedido. Começou a contar-nos o sucedido. Aqui tu tens o verbo no infinitivo. Ok? Mas repara que o pronome continua-se à frente desse verbo. Então aqui o infinitivo aparece e obriga-nos a colocar o pronome átono seguidamente ao verbo. Ok? Mais uma linha dessa posição. Temos agora a posição 2, que é aquilo que nós chamamos de posição próclise. O pronome vem antes do verbo. Então, estás a fazer a frase, o pronome está aí, é colocado antes do verbo. E podes ver algumas posições que toma a próclise. Em frases negativas, ok? Frases negativas normais. Ao pronunciares ou ao dizeres, ao produzir uma frase na negativa e tens lá um pronome, imediatamente tu tens que colocar aquele pronome antes do verbo. Nunca. Elemento que leva para a negação. A vi por aqui. Ao fazer esse tipo de frase, tu tens que colocar sempre o pronome atempadamente. Não. Outra vez, outra partícula de negação. Não lhe sei dizer algo sobre isso. A colocação do pronome antes do verbo. A posição 2.2, o verbo vem antes, mas tem que ser em frases que trazem, no seu interior, pronomes ou advérbios interrogativos. Repare a primeira frase. Primeiro exemplo. Quem vos convidou para a palestra? Esse pronome interrogativo ali traz esse pronome aí antes do verbo. Aqui tens a outra frase. Por que eles fizeram assim? Observe que aqui tu tens um pronome, mas aqui já inicias com uma locução propositiva. A colocação do pronome mantém-se aí. Mais uma situação. Certas vezes vais encontrar ou então vais utilizar alguns advérbios. É o caso do ainda, já, bem, mal, talvez, sempre, só. Atenção a essa reticência que está aqui. Significa que podes encontrar outros advérbios. Ao formulares qualquer conteúdo, qualquer proposição, onde vais ter que utilizar esses elementos, tu vais colocando sempre o pronome antes. Observa os 3 exemplos. Sempre esse advérbio. Te observa a colocação daquele pronome. Sempre te admirei muito. Então, a presença desta palavrinha, desse advérbio, obriga-te a puxar o pronome para antes do verbo. Outro exemplo, já agora com ainda. Ainda lhes disse adeus. Numa situação comunicativa, tens tempo ainda de dizer às pessoas adeus, não é assim? Então, ainda lhes. Esse pronome antes do verbo. Outro exemplo com o só. Só se vê deste lado. Há aqui qualquer coisinha que está a faltar. Aquele acentozinho. Oh, por onde foi aquele acentozinho? Coloca aí por mim para ver. Ok? Falta aquele acento no primeiro é. Só se vê deste lado. Já aconteceu alguma vez onde estás dentro dessa frase? Repara que estás na sala de aula, estás numa fila, uma fila que está lá muito barulhentinha. A professora chama-se, ó, pessoal da fila X, silêncio. E, só se vê deste lado aí, não é assim? Então aqui, repara, esse só, outra vez, puxa o pronome para antes do verbo.
outra situação onde se vai manter com a próclise. Nas frases que exprimem desejo. Aqui tu vais ter que utilizar o modo conjuntivo, que é aquele modo que leva as pessoas a exprimir alguns desejos, por exemplo. E o exemplo, Oxalá nos chamem agora. A entrada dessa expressão, desse ato de fala que expressa desejo, puxa o pronome para antes do verbo. Então é mais uma situação que tens que ter em conta ao colocar o pronome. Damos agora conta de mais uma posição, que é a posição mesóclise. Nesta posição, o que é que acontece? O pronome é colocado no interior da forma verbal. Ou seja, aquele pronome tem que estar ali dentro do verbo. E como é que se fará isso? Ou então, como é que se faz isto? Repare que a posição mesóclise acontece quando o verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito dentro do modo indicativo, usando sempre o modo indicativo no futuro do presente ou do pretérito. Uso na frase simples afirmativa. Tens lá um exemplo. Levar-te-ei ao cinema. Acredito que também já produziste, ou alguém já produziu esta frase para ti. É uma espécie de compromisso, uma espécie de promessa para ser realizada depois. Por isso é que tu tens aí um futuro do presente ou do pretérito, sempre no modo indicativo. Levar-te-ei ao cinema. Aqui tu tens que levar em conta que o infinitivo está lá, mas a terminação é que ajuda, explica o futuro do pretérito, que está aqui. É levarei-te, ok? Levarei-te ao cinema. Mas a posição 3 obriga-nos, ou então diz que deves colocar o pronome antes do verbo. Por isso, tens aqui qualquer coisa de início, e é o levarei, este é o verbo, é o levarei-te, ok? Se fores dizer isto, mas a posição que tens lá não te permite fazer isto. A posição diz que tu tens que separar essa final do verbo para o outro lado. Então, se vais separar a qualquer coisa que está dita, levar, puxa o pronome te e carregas a outra parte para levar-te-ei. E mais alguma coisa. Assim sim, explica aquilo que é a posição mesóclise do pronome. É difícil porque certas vezes há algumas formações que... professor, isso existe. Existe. Ok? Exemplo. A mãe pede para tu fazeres um mandado lá de casa. E tu prometes, ou então dizes que vais fazer esse trabalho. Então, rapaz, é fazer o trabalho, ou então o mandado, não é assim? Fazer o trabalho. Já sabes que tens que trabalhar isto, que é a substituição do que está ali para o seu pronome correspondente. Então tens que fazer assim, fazer o... Não combina, não é assim? Pois não. Tens que trabalhar qualquer coisa como é algo que vais fazer que ainda não está pronto. Tens que fazer qualquer coisa como o quê? É farei o. Tens aqui a terminação do futuro. Tens que tirar, porque tens que colocar lá para a frente, certo? O que é que tens aqui agora? É o R. Estás a lembrar das regras da prononização? O que é que tens que fazer com aquele R? Certo, então aquele R desaparece e vai combinar, ou então vai convidar o L para lá estar. Como é que fica? Então, aí. E atenção ao acto, tens que tornar aquele verbo para um futuro. Então, falo-ei. Soa estranho,
mas não é estranho. É assim. Diz a regra da colocação do pronome na posição mesóclise. O pronome está entre iniciação do verbo e finalização do verbo. Entendeste? Ok. Qualquer dúvidas, já sabes. Conta lá com o teu professor ou com a tua professora. Agora chegou a outra parte. Chegou a parte mais importante. Exercícios. Tu tens algumas frases. A Paula comprou às filhas algodão doce. Esta manhã chamei-te a ti e ao Paulo, mas vocês não me ouviram. O Antônio deu a t-shirt ao filho, pois este achou a t-shirt muito engraçada. Qual é a tua tarefa aqui? O que é que vais fazer? Há ainda mais uma frase. Desculpe. O Sr. Fonseca viu o ladrão a fugir pela porta das traseiras. Então, tens esta outra frase. Tua tarefa é substituir as palavras destacadas. É só ver as palavras que estão a negrito, ok? Que estão mais focadas, e substituí-las pelos pronomes pessoais correspondentes. Podes consultar toda a aula ou podes consultar também aquela tabela lá de cima de pronomes. Agora, mais uma tarefa. Vais reescrever, ou seja, voltar a escrever essas frases. Só que agora, na reescrita de cada uma, tu vais pronominalizando cada uma delas. Atenção à colocação do pronome. 3 posições. Tens que saber qual dessas posições tens que utilizar em cada frase. Os professores ajudaram os alunos a resolver os problemas. Traremos a encomenda amanhã se tudo correr bem. Já encontraste o tareco? Traz a bicicleta para aqui. Então repara que essas frases estão lá, mas tu vais voltar a escrevê-las, reescrever essas frases, substituindo o que está a negrito pelo pronome correspondente. Atenção à posição. Há esses exercícios que estão aqui, tu tens outros exercícios na ficha exercício para trabalhar. Recapitulando tudo aquilo que a gente já trabalhou aqui. Fizemos essa paragem de trabalhar aquilo que são as variantes da língua portuguesa, precisamente para tu poderes dar conta de algumas modificações e saber o porquê que essas colocações, ou então esses pronomes, são assim colocados. E por isso trabalhamos um pouco hoje a língua gramatical dentro das frases ou então dentro do contexto. Conseguiste acompanhar a aula como deve ser? Então estás pronto para dizer o sumário de hoje. Mas antes, relembra-te que o que se trabalhou aqui são os pronomes átomos, colocação dos pronomes átomos, que têm 3 posições. A enclis, a próclis e a mesóclise. Ok? Podes também ainda trabalhar a pesquisa. Pesquisa, porque é bom fazeres a tua parte aplicando sempre um conteúdo que tu vais aprendendo aqui, que nós vamos trabalhando juntos aqui ou que podes fazer sozinho lá em casa. Então já estás preparado para dizer qual é que é o sumário de hoje? Disseste sumário? Que focamos na aula de hoje nos pronomes, mas não são todos os pronomes. São os pronomes pessoais, ok? Sua colocação. Então, qual é que é o sumário? Pronomes pessoais e sua colocação. Ok? Chegamos ao fim de mais uma aula da língua portuguesa dedicada aos alunos do 10º ano no programa Aprender e Estudar em Casa. Como cidadão, vamos colaborar. Vamos fazer a nossa parte. Vamos juntar as mãos para vencer essa doença e fazer aquilo que era a nossa vida de antes. Mas para isto, faça a tua parte. Colabore. Lava as mãos. Mantém-te sempre com a máscara ou
Caso, se for possível, se há lá qualquer pessoa que já teve esse vírus ou que está em quarentena, como se diz, ou então se estás lá fora a brincar com os colegas, a conversar com os colegas, usa máscara. É uma forma de proteger-te e mostrar a cidadania. Até a próxima aula.